Muita informação, conteúdo de qualidade, boa música e ótima conversa. Fique à vontade, a casa é sua. Oi, gente, muito boa tarde. O programa Casa é Sua dessa quarta-feira já está no ar. Agora são 2h02. Nós estamos ao vivo aqui na Rádio Cidade em Dia. Você nos acompanha pelo 89.1 FM e também pelas redes sociais, na live no YouTube, youtube.com/Rádio Cidade em Dia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve e ativa as notificações, assim você sempre vai ficar sabendo quando tiver algum conteúdo novo ou programa ao vivo. E também curta a nossa página no Facebook. Eu sou Emanuela Justino na apresentação e produção deste programa e na operação técnica Gesiel de Medeiros. Lembrando que você pode interagir com a gente, pode ficar à vontade para mandar o seu recado, seja pelo Facebook, pelo YouTube, ou se preferir, a gente tem o WhatsApp também, é o 48 991 564777. Hoje é dia 3 de junho de 2020, como sempre iniciamos o programa falando sobre os fatos históricos, o que de marcante já aconteceu no Brasil e no mundo nesta mesma data. Nós estamos no dia número 155 do calendário gregoriano e temos aí pela frente mais 211 dias do ano. Em 3 de junho de 1875, morreu Georges Bizet, compositor da ópera Carmen. Em 3 de junho de 1901, nasceu o escritor José Lins do Rego. Em 3 de junho de 1908, nasceu o jornalista Mário Filho, irmão do dramaturgo Nelson Rodrigues. Mário Filho revolucionou a imprensa esportiva e idealizou o desfile das escolas de samba, reconhecido na luta pela construção do Maracanã, estádio que leva o seu nome. No dia 3 de junho de 1924, morreu o escritor tcheco Franz Kafka, um dos principais escritores da literatura moderna. No dia 3 de junho de 1970, o Brasil estreava na Copa do Mundo do México com uma vitória sobre a Tchecoslováquia por 4-1, gols de Rivelino, Pelé e Jairzinho. Em 3 de junho de 1977, Edward Hines White II foi o primeiro norte-americano a sair de uma nave espacial e se locomover pelo lado de fora, no conhecido espaço sideral. Em 3 de junho de 1989, Raul Seixas estreava no Olímpia o seu show Panela do Diabo, 15º e último álbum do cantor em parceria com Marcelo Nova. No dia 3 de junho de 2004, o atirador do shopping Morumbi, caso que aconteceu em 1999, o ex-estudante de medicina Matheus da Costa Meira foi condenado a 120 anos e 6 meses de prisão. Em 3 de junho de 2012, um avião transportando 153 pessoas a bordo caiu em um bairro residencial em Lagos, na Nigéria, matando todos a bordo e outras 10 pessoas no solo. Em 3 de junho de 2017, no ataque a London Bridge, 8 pessoas foram assassinadas e dezenas de civis foram feridos por terroristas islâmicos. 3 dos atacantes foram mortos a tiros pela polícia.
Em 3 de junho de 2018, a erupção do vulcão de fogo na Guatemala matou mais de 70 pessoas e feriu outras 300, além de deixar desaparecidos. E em 3 de junho de 2019, Brigitte Bierlein foi eleita chanceler da Áustria, tornando-se a primeira mulher a ocupar esse cargo no país. Esses foram os fatos e agora vamos à aniversariante de hoje. Hoje é aniversário da Cacau Protásio, ela que nasceu no dia 3 de junho de 1975. Ana Cláudia Protásio Monteiro nasceu na cidade de Campo dos Goitacazes, no interior do estado do Rio de Janeiro. Após o colegial, ela decidiu cursar a faculdade de pedagogia e, ao mesmo tempo, se matriculou em uma escola de teatro. Ela, então, se formou atriz na Casa de Arte das Laranjeiras e, após atuar em algumas peças, estreou como atriz na televisão, fazendo pontas nas séries Os Aspones, de 2004, e A Diarista, em 2005. Ela se tornou nacionalmente conhecida ao interpretar a personagem Zezé na telenovela Avenida Brasil, do ano de 2012, na Rede Globo, ao lado de Murilo Benício e Adriana Esteves. O seu papel de maior destaque foi como Terezinha na série Vai Que Cola, do canal Multishow, e estreou no cinema na versão cinematográfica de Vai Que Cola, o filme, em 2015. Essa foi a aniversariante e os fatos desse dia 3 de junho, e agora vamos saber o que vai ser destaque no programa de hoje. Nós vamos falar sobre os povos originários e os artefatos sagrados, com o professor arqueólogo Juliano de Campos e o também professor Dr. Marlon Pestana, que inclusive esse vai ser o tema de uma palestra amanhã, de uma live promovida pela Unesc, e eles vão falar então com a gente sobre essa questão dos artefatos sagrados e povos originários daqui a pouquinho aqui no programa. Hoje é quarta-feira, dia de a gente conferir mais um episódio do Mulheres de Palavra, que hoje traz como tema Indígenas e Violência. E o sonho de muitas mulheres e homens também é terem filhos, né? Só que, nesse caso, muitas vezes o sonho tem a barreira da infertilidade. É por isso que a gente vai conversar hoje com a médica ginecologista e especialista em reprodução humana, a doutora Karina Tafner, para falar sobre as causas, tratamento, se tem alguém que é mais provável. A gente vai falar tudo sobre infertilidade hoje aqui no programa Casa é Sua, e se você tiver dúvida pode mandar aqui pra gente também. E hoje teremos o quadro Inventando Moda, com o estilista Yuri Pizzetti, e quem também vai participar da nossa conversa é a fotógrafa de moda Rafaela Seleme. A gente vai falar um pouquinho sobre a moda no geral, o que mudou agora com as redes sociais, e ela também vai falar um pouquinho da experiência dela na Austrália. E hoje a gente vai ter de olho no palco, de novo, um pouquinho diferente, claro, né? Você que sempre acompanha a gente sabe que sempre trazemos nomes aqui da nossa região. Hoje a gente vai fazer online, mas teremos o quadro de olho no palco com o cantor Marcel Fidelis. Lembrando que a gente também está nas redes sociais, eu te convido para acompanhar a Rádio Cidade em Dia, @Rádio Cidade em Dia no Instagram, Twitter, e no Twitter também estamos, então nos acompanhe lá. Eu sou o @Emanuela Damasceno Justino. Agora são 2h10, vem comigo porque o programa Casa é Sua tá só começando. Fique à vontade, com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Para começar as nossas entrevistas de hoje, eu já estou em contato com o professor Dr. Juliano Campos, que é coordenador do Laboratório de Arqueologia, o LAPES, da Unesc, né, Laboratório Pedro Inácio Schmitz, e também o professor Dr. Marlon Pestana, coordenador do Programa de Acompanhamento Pedagógico ao Estudante Indígena e Quilombola da Universidade Federal do Rio Grande. Ambos já estão em contato com a gente por vídeo para falar um pouquinho, então, sobre povos originários e artefatos sagrados. Esse que vai ser um tema de uma live, uma palestra que vai acontecer amanhã, promovida também pela Unesc. Oi, professor Juliano, professor Marlon, consegue me ouvir? Boa tarde.
Boa tarde, consigo ouvir perfeitamente. Que bom, professor Marlon também? Também, eu consigo. Eu sou Boa professor tarde, boa Marlon. tarde. Boa tarde. É que apareceu primeiro, para nós é que primeiro apareceu o professor Juliano e depois o professor Marlon. Tá tudo certo, então. Vamos começar a nossa conversa. Para a gente entender de uma maneira geral e bem básica, eu queria que vocês explicassem, né, quem seriam esses povos originários, que é o tema da palestra, da live que vai acontecer, né, e artefatos sagrados, que já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas quem seriam esses povos originários? Marlon, Oi, Juliano. Oi? Pode, claro. posso falar? Posso falar? Tá, boa tarde, Marlon, boa tarde, Manuela, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade, mas se você me permite, se a rádio me permite, deixa eu só falar Professor um pouquinho também antes do aqui na live pelo MESC, né? Esse é um evento que está acontecendo por meio do Departamento de História, do curso de História da Unesc e do PPGCA, que é o Professor Juliano, a gente está com um problema no áudio. Programa de Pós-Graduação em Ciências. Professor Juliano, consegue me ouvir? Eu estou te ouvindo bem, não está me ouvindo? Ah, tá. Não, deu um probleminha no áudio, só vou pedir para você repetir. Ficou oscilando e não deu para entender muito bem o início ali das informações que você passou. Só vou pedir para você repetir, então, para quem está em casa também não perder nenhuma informação passada. Tá. Posso falar então, né? Pode falar. Tá, perdão. Estamos nos acostumando aí, né, Acontece. com a questão do... Então, o professor Marlon, o professor Dr. Marlon, né, arqueólogo, historiador, é um dos nossos convidados de novidade. Juliano, desculpa interromper mais uma vez, mas via comemoração. Professor Juliano, desculpa interromper mais uma vez, mas é que realmente está bem ruim o áudio. Não sei se de repente você está perto do seu roteador ou longe, né? Será que tem algum outro local que de repente a internet melhore e a gente consegue, a gente não tem esse tipo de problema? Tá, melhorou? Olha, agora sim. Melhorou muito. Perdão, é que eu tirei o fone, eu tava de fone também e andei um pouquinho. Tá? Agora ficou melhor o áudio, ficou mais... Isso. Para a gente aproveitar o tempo. Então, o professor Marlon, ele é convidado de um evento que nós estamos organizando em comemoração também dos 25 anos do curso de História da Unesc, com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, o PPGCA, o Centro Acadêmico de História de São Luís e o Laboratório de Arqueologia Pedro Inácio Schmidt, né? E também por meio da disciplina de seminários, que a proposta para esse semestre da disciplina de seminários é estar convidando e ter a oportunidade de escutar e também conversar e ter a oportunidade de escutar as experiências de pesquisadores, né, de diversas ciências, mas principalmente que faça esse diálogo com a história, né? E o professor Marlon, ele é um arqueólogo e também um historiador e tem uma vasta experiência com comunidades tradicionais, por isso do convite dele. Em outras oportunidades, nós já tivemos outros convidados. E o professor Marlon, como você falou aí, a sua pergunta inicial, quem são esses povos originários, né? O professor Marlon, depois ele vai falar um pouquinho mais, mas ele tem um trabalho de aproximadamente 20 anos, né, com essa relação dos povos originários, né? Os povos indígenas, principalmente agora recentemente com as populações afrodescendentes quilombolas. O professor Marlon vai falar especificamente dos povos originários lá do Rio Grande, ele está falando, mas na nossa região, quem são esses povos originários, né? Que a gente já conversou em outra oportunidade. São os povos Xoclen, os povos Guaranis, né? Populações indígenas que viviam aqui na nossa região, e aí, pegando o Brasil meridional, o sul do Brasil, Xoclen, Caingangues, Charruas, Minuanos, né, professor Marlon? Depois o professor Marlon pode explorar mais isso. Então, o evento é amanhã, às 14h, todos estão convidados, né? Tanto pelo Google Meet, tem a possibilidade de qualquer um participar e ter a oportunidade de escutar um pouquinho desse brilhante cientista e pesquisador, arqueólogo e historiador que é o professor Marlon. Claro, professor Marlon, passo a palavra agora.
Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade em Dia. Boa tarde, Juliano, boa tarde a quem está nos escutando. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao convite do CAEL, do Centro Acadêmico de História e também da Rádio Cidade e do Laboratório de Arqueologia, o LAPS. Povos originários, ou trabalhar com a questão do povoamento americano, incita obrigatoriamente a falar dos antepassados, antecessores dessas populações indígenas. Só que não são só populações indígenas que formam a grande identidade do nosso país. Também nós temos populações afrodescendentes que vieram escravizadas forçadamente para o nosso território e que formam a base da nossa identidade nacional, assim também como os imigrantes que vieram posteriormente, os imigrantes alemães, os italianos, aí Criciúma é uma região que tem uma forte descendência italiana. Então, na apresentação de amanhã, na nossa palestra de amanhã, junto com o CAEL, junto com as turmas de História, nós vamos mostrar um quadro sobre como esses artefatos sagrados, começando pelos cemitérios, no caso dos imigrantes, dos descendentes, e como que os artefatos sagrados para os indígenas tornam a história, o ensino de história mais próximo de uma realidade que contemple a história indígena no Brasil. Como vocês devem perceber, a nossa história indígena ela sempre foi relegada a uma pré-história, uma história antes da história oficial. E isso é um equívoco, isso é um erro. A história indígena, na verdade, é a história do Brasil e ela começa lá 12 mil anos atrás. Então, a história da ocupação e do povoamento do nosso território começa muito antes da chegada cabralina, da invasão portuguesa. Então, ela começa lá por 12, 13 mil anos atrás. E, a partir disso, aí, uma série de etnias, de grupos étnicos vão ocupando e povoando os diferentes biomas brasileiros. O Pampa, o Cerrado, a Amazônia. E com a conquista portuguesa, então, chegam os portugueses, trazem junto, forçadamente, os escravizados africanos, Golfo da Guiné, Angola, Costa do Marfim, e depois, no século XIX, chegam os imigrantes, os italianos, os alemães, os polacos, enfim, os pomeranos. A ideia é mostrar como que esses artefatos sagrados mostram a história dessas populações, porque esses artefatos sagrados eles se mantêm até hoje. Até hoje, por exemplo, vou dar um exemplo dos quilombolas, né? Os quilombolas usam para varrer o seu território, o seu terreiro, eles usam uma vassoura feita de palha de mato, uma vassoura, vou mostrar amanhã para vocês. Esse artefato ele é muito antigo, ele data do 8º milênio antes de Cristo e ele é hoje utilizado nas comunidades quilombolas. Os indígenas, por exemplo, o petanguá, o cachimbo sagrado, é um cachimbo que vem da difusão do tabaco, que é amazônico, que é uma planta tradicional sul-americana e que até hoje é utilizado. Então, para usar esse material como ensino de história para todos nós, para contemplar a legislação, para contemplar a sede que os nossos discentes têm, que os nossos estudantes têm sobre essa população, é que nós vamos promover a atividade de amanhã junto com o professor Juliano Campos. Uhum. Professor Marlon e professor Juliano, interessante que o professor Marlon comentou a questão dos cemitérios como fonte histórica, né, até desses elementos, desses artefatos também. E é interessante porque, na maioria das vezes, acredito, para quem é leigo, né, para quem às vezes não tem tanto contato com essa questão da arqueologia, com estudos históricos, raramente vai pensar, né, quando fala história, vai para tal lugar, né, vai visitar alguma aldeia, algum outro local. E acredito que o cemitério é um dos últimos lugares ou poucos lugares que quem não tem tanto contato assim pensaria em local onde vai encontrar a história e identidade dos povos também. Exatamente, até mesmo porque as populações Mimbiá, Xoclém, por exemplo, até hoje elas reverenciam os seus cemitérios, reverenciam as suas atividades sagradas e nos torna mais próximos, digamos assim, da própria comunidade tradicional, que se vê respeitada quando nós, cientistas, respeitamos os princípios éticos e espirituais de suas práticas.
O que acontece com a arqueologia? No caso, o Juliano e eu, nós somos arqueólogos. A arqueologia, ela passou por um tempo em que a materialidade histórica era muito forte, o artefato era muito forte, e não levando em conta, às vezes, uma casa, uma oca, enfim, uma casa, um túmulo, em que essas pessoas ainda fazem as suas rezas, ainda acompanham os seus ancestrais. Isso me chocou muito, porque eu tive numa comunidade tradicional e perguntei para a moça se eu poderia pesquisar a arqueologia da região, e a indígena me disse assim: vem cá, mas você consultou os nossos ancestrais, você consultou os seus ancestrais, você tem permissão para ir lá? E isso nos trouxe mais próximo de uma perspectiva que a gente chama de arqueologia comunitária, de trabalhar juntamente com a demanda das populações dos povos originários, a partir da demanda desses povos e não das nossas demandas. O que tem ajudado muito e facilitado muito, na verdade, lubrificado as relações entre a academia, a universidade e as demandas das comunidades tradicionais. Inclusive isso ajudando no fomento de políticas públicas, da saúde indígena, agora com projetos específicos para a pandemia, mas verificando quais são as demandas da comunidade. Uhum. Ainda em relação a esse questionamento que a indígena fez para você, professor, como que seria, no caso, essa consulta? Ela perguntou se você tinha feito essa consulta para poder fazer o trabalho. Na concepção indígena, como que deveria ser feito esse primeiro contato? É porque é uma falta de respeito muito grande o arqueólogo chegar na comunidade, mesmo com autorização, a Portaria Federal do IFAM, o arqueólogo chega na comunidade e escava um cemitério que não faz parte da sua cultura, que não faz parte da sua ancestralidade. E para isso, os indígenas com essa questão, eles estão muito lúcidos. Eles sabem que o não indígena, o branco, vai até as suas aldeias justamente para poder explorar historicamente esses artefatos. Então essa comunidade, que é uma comunidade daqui próxima de Camaquã, onde nós lecionamos, em Rio Grande também, ela aspergiu fumaça de tabaco, fez a reza junto com penas, tocaram tambores e fizeram cânticos e disseram assim: olha, respeitando a nossa ancestralidade, nós compartilhamos contigo o nosso saber. E aí dentro desse saber, pasmem, para minha surpresa, vem uma série de ervas medicinais, de plantas que são importantes para a cura, que eu tive que consumir também essas plantas com muita honra, com muito prazer. E aí eu acabei adentrando dentro dessa cultura indígena. No final das contas, a escavação arqueológica ficou em segundo plano. O que veio em primeiro plano foi a atividade cerimonial com as comunidades indígenas, e também aconteceram com os quilombolas da mesma forma, fizeram todo um ritual na sua terreira, fizeram um ritual de assentamento das quatro pedras de Xangô, as 4 pedras de Xangô, que também é um artefato espiritual, e a partir daí nós começamos a desenvolver esse trabalho. Uhum. Professor Juliano, acredito que, claro, além da questão do estudo mesmo, vocês aprendem isso, vai para a vida, né? Toda essa questão cultural e essas crenças que, como o professor Marlon falou, a gente não tem, por mais que às vezes é estudado no colégio, não é com tanta profundidade e entender realmente a cultura indígena. E o professor me mandou um material referente a essa live, a palestra que vai ter amanhã, e um dos pontos que fala é que vai ser abordado a luta contra a romantização colonial e ao idealismo. Eu queria que vocês explicassem, assim, né, em outras palavras, o que seria isso. Bom, se o Juliano me permite, hoje, a nível de Brasil, a nível colonial, nós temos uma perspectiva sobre um índio de papel. Até o próprio termo índio é um termo equivocado, errôneo. Nós temos mais de 300 etnias falantes de outras línguas, de várias línguas. Então, a romantização que eu me refiro na apresentação é justamente a ideia que nós temos de um ser humano que vive no mato, que vive na floresta, que não compartilha das mesmas tecnologias que nós usamos hoje, e que dentro da perspectiva elitista, burocratizada brasileira, ele ainda está atrasado, ele ainda é atrasado. E o que nós queremos combater é justamente essa ideia, essa romantização do bom selvagem, do indígena que está no mato, enfim. Isso não tem nada a ver com as populações que nós encontramos hoje, que moram e vivem com um modo de vida específico de cada comunidade, que tenha os seus plantios, que tenha o seu modo de produção, o seu modo de vida.
inclusive produzindo muito alimento orgânico, de um modo de vida saudável. Para vocês terem uma ideia, os níveis de estresse, de cortisol e os níveis de ansiedade e depressão em comunidades indígenas que estão relativamente protegidas pela União são bem baixos, e sim comparados com os nossos níveis aqui da cidade, urbanos, né? Então, o nosso interesse é preservar, trabalhar e estudar mais essas comunidades para não cair nessa romantização que hoje é praticamente senso comum a nível nacional. Claro. Outra questão que vocês pontuam também em relação ao que vai ser tratado amanhã na live é a praxeologia e a fenomenologia. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é isso e como se aplica na prática. Tu quer explicar, Juliano? Posso continuar? Não, fica à vontade, professor. Bom, a praxeologia popular, ela vem de encontro a uma teorização. O que nós vemos hoje no campo acadêmico é muita teoria, muito escrito e pouca prática. Então, por exemplo, uma praxeologia implica necessariamente em dormir na comunidade tradicional, viver com eles, se alimentar com eles, conviver com a comunidade. Para eu ter acesso, por exemplo, quando eu tive acesso ao peiote, que é um cacto sagrado que tem a mescalina, que é um princípio ativo, eu tive que conviver mais de 3 meses com a Luana, que é uma indígena, para poder descobrir esse princípio ativo e para que era usado. Nós só fomos ter acesso, por exemplo, às sementes sagradas de um feijão muito tradicional, incaico, depois de 3 anos quase de pesquisa com essa comunidade. Que aí veio a líder, a Morumbixaba, a cacique, veio com um potinho de feijão e disse: olha, professor, está aqui, queria te dar sementes de feijão. Eu disse: mas quantos anos tem? Foi meu avô que deu. Mas quando que ele deu para ti? Olha, faz mais ou menos uns 80 anos. Eu falei: mas não estava nem vivo ainda com 80 anos. Depois nós fomos ver e datar esse feijão tem quase 3 milênios naquela comunidade, que foi plantando, renascendo. Então são elementos importantíssimos para entender. Isso é praxeologia. E fenomenologia é entender o outro, né, dentro da sua ontologia, enquanto um ser que está dentro do cosmos junto conosco, não separado, e também dentro da sua diversidade, que compartilha com as mesmas necessidades que nós não indígenas. Então, por exemplo, tem necessidade de moradia, tem necessidade de alimento, de água potável, tem uma série de necessidades, porém, dentro dessa fenomenologia, se respeita o modo de vida e não se questiona esse modo de vida do outro, sem dar pitaco na vida do outro, sem dizer o que seria melhor para ele. Olha, tu deveria usar isso. Nós tivemos um caso específico aqui, que uma cidadã da cidade de Rio Grande levou sacolas e sacolas de sapatos usados, né, de tênis usados para a comunidade indígena. E os indígenas, principalmente os curumins, as crianças, eles preferem andar descalço. Alguns outros preferem andar descalço, jogar bola descalço, porque isso tem a ver com uma conexão com a terra, uma troca de energia, tem a ver com uma questão básica de hábito. O hábito que é bem fenomenológico, um termo bem cientista que vem de Pierre Bourdieu. Então eles preferem assim. Então a nossa perspectiva de levar roupas, por exemplo, né? Levar roupas usadas, no outro dia aparecem essas roupas tudo jogadas em cima das árvores. Porque tem espírito, roupa usada tem espírito, principalmente se ela não foi higienizada. E isso eles não usam com facilidade. Tá? Então isso é um equívoco de achar que o outro é o pobrezinho, de que o indígena é miserável, de que o indígena está passando necessidade, e na verdade é uma escolha cultural deles de permanecer em conexão constante com a natureza, com a floresta encantada, enfim, e que nada do que nós levarmos para eles vai fazer diferença. Eles têm um modo de vida específico deles. Um caso específico agora da pandemia de Covid-19, nós levamos alguns carregamentos de álcool gel, né? Álcool gel, para higienizar as coisas, higienizar as mãos, enfim. Eles preferiram usar a fumaça aspergida do petinguá, do cachimbo sagrado, para higienizar as doações, os alimentos, enfim. Eles fumavam o seu cachimbo sagrado e jogavam a fumaça, porque eles acreditam que o Covid é uma doença de não indígena, uma doença de branco, e que veio para castigar o branco. Então, na concepção deles, uma breve fumaça aspergida de tabaco já funcionaria. Uhum. Professor, além dessa questão
da pandemia, né, que você falou a questão do álcool gel, que vocês levaram e eles preferiram fazer conforme a cultura, conforme o que eles acreditam. Como que está essa questão nas comunidades, assim? Como que você percebe, mudou alguma coisa em relação agora no período de pandemia por conta do coronavírus ou não? É muito interessante, principalmente aí no sul de Santa Catarina, no norte do estado do Rio Grande do Sul também, ali em Torres, né? Eu tenho conversado muito com o Lauro Cunha, que é um antropólogo também da região, e aqui no nosso litoral, acontece o seguinte, ó, aumentou o nível de apreensão porque os indígenas, as comunidades indígenas e quilombolas, elas estão habituadas historicamente a lidar com pandemias desde a invasão dos portugueses. A varíola, a varicela, a catapora, a gripe, tudo isso chegou com o homem branco e dizimou boa parte, até a cárie, a sífilis, boa parte dessas doenças chegaram com o homem branco e acabaram dizimando essas populações. Então, os indígenas, eles têm muito receio com essa questão epidemiológica, porque não é de hoje que eles enfrentam a doença de branco, não é de hoje, isso faz tempo. Então, nas comunidades, o que nós vemos é uma remodelação dos códices simbólicos, em que eles têm, na astronomia deles, na astrologia deles, eles têm outras constelações, por exemplo, a constelação da Ema, do Nhandu, a constelação do Veado, a constelação da Anta, e eles consultam essas constelações e os ancestrais. Entre os Caingangue, os Cujá já deixaram bem claro que isso é uma doença realmente para castigar o branco, e os Guarani, eles estão fazendo rezas, eles fazem muito cânticos, eles fazem cantos e cantos e cantos. O Juliano teve em Torres, ali numa comunidade indígena, o Juliano sabe o quanto eles cantam. Eles rezam através de cantos, de toques de violão, para poder afastar esse espírito maligno que veio para atormentar o branco, Então, eles estão isolados, a FUNAI decretou o isolamento dessas comunidades indígenas, estão completamente isolados, nem nós, antropólogos, arqueólogos, podemos entrar nessas comunidades. E, por enquanto, os casos são baixíssimos aqui no Rio Grande do Sul. Aqui, ali, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os casos ainda são bem baixos. Nós temos 2, 3 casos suspeitos, só de uma criança. Agora, os indígenas da Amazônia que estão padecendo bastante com a questão do Covid, mas lá é por outras razões. Mas aqui, por enquanto, ainda não é algo tão preocupante. Marlon, você acredita que a visão aí do Rio Grande do Sul, de Rio Grande, do povo gaúcho e aqui de Santa Catarina, tem essa consciência aí do estudo, da importância de entender a história realmente do povo indígena? Como que você percebe? Tem muita diferença da consciência do pessoal aí do estado para cá? Na verdade, o Juliano Campos e o LAPES, o Laboratório de Arqueologia e de Ensino, ele tem essa preocupação há muito tempo. É que agora que nós estamos tendo essa visibilidade. Mas toda essa região do sul de Santa Catarina, Criciúma, até Chapecó, a questão da serra, nós temos a Miriam Carboneira lá em Chapecó, que faz um excelente trabalho, o Juliano Campos, que faz um trabalho maravilhoso aí. Isso está bem representado em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul também, nós temos laboratórios muito antigos de pesquisa arqueológica, trabalhando a história indígena, na cidade de Rio Grande, Porto Alegre, vários centros de pesquisa trabalhando a história indígena para nós não incorrermos naquele erro que eu havia falado no início, de que a história do Brasil ela tem só 500 anos, 522 anos. Ela é uma história muito longa e essas comunidades têm a demanda de contar a sua história. Não estão reivindicando nada mais do que o direito à sua memória. E o Juliano tem trabalhado constantemente nisso, através do LAPES, com vários artigos, livros publicados. O Juliano, e na figura também aí da Unesc, a Unesc é um centro de referência em pesquisa com essas comunidades, da parte da arqueologia, da parte da história. Tem vários... recentemente eu participei de um trabalho sobre ali a Lagoa do Sombrio, conversei com Banca, também sobre o povoamento colonial. Então, tudo isso já inserido em que, inclusive nesse TCC que eu participei com o Juliano, a moça incluiu também a perspectiva da história dos povos originários dentro do TCC. Então, isso parece ser uma perspectiva nova agora, mas que já vem sendo trabalhada constantemente, porque onde quer que se vá, onde quer que se faça uma horta, por exemplo, em Criciúma, nas partes perto dos rios, vai aparecer cerâmica indígena. Então, a pessoa não precisa ser muito instruída para saber que ali teve uma ocupação muito pretérita, que teve uma ocupação densa dessas populações.
Então não tem muita diferença não. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles são pioneiros a nível de Brasil na questão da história indígena e principalmente Criciúma, aí, que é um dos polos. Nós tivemos outros pesquisadores em São Juliano que fizeram trabalhos também muito importantes na cidade. Claro, e que cada vez mais esse conhecimento, esse compartilhamento seja possível para alcançar ainda mais pessoas. Professor Marlon, professor Juliano, eu agradeço a participação, mas antes, claro, vou pedir para vocês deixarem aí o convite para quem está acompanhando a gente, né? Se a gente aprendeu um pouquinho só nesse tempo de conversa, né? Então amanhã vai ter muito mais. Como que faz? Precisa fazer uma inscrição? Todo mundo, quem que pode acompanhar a live? É gratuita, né? Só a gente tem um flyer de divulgação, não sei se depois, eu até passei para você, se depois você conseguir divulgar para nós nas redes sociais da rádio, isso ajudaria muito, mas qualquer um pode entrar, é gratuito e já deu aí para o pessoal que está escutando a rádio perceber que a gente amanhã vai ter uma excelente tarde com um excelente pesquisador. O professor Marlon tem um vasto conhecimento, né? Então, acertado o convite para ele participar amanhã à tarde conosco. Mas eu quero aproveitar e fazer um outro convite também, além de amanhã à tarde com o professor Marlon. Está acontecendo na Unesco desde segunda-feira a 15ª Semana do Meio Ambiente e hoje à noite, quarta-feira à noite, tem uma roda de conversa coordenada pelo professor João Batanoli, que é um outro colega nosso, historiador, que já esteve aí na rádio conosco, né? O professor Batanoli está coordenando uma mesa com lideranças indígenas que estarão participando hoje às 7 da noite também, na 15ª Semana do Meio Ambiente. Então, a gente tem temática indígena hoje e temática indígena amanhã na Unesco. Um abraço, Marlon, um abraço à rádio, obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigada, uma ótima tarde para vocês, um bom evento amanhã e uma boa semana. Igualmente, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Marlon. Tchau, Marlon. Esses foram os professores doutores, professor Juliano Campos, ele que é o coordenador do Laboratório de Arqueologia Pedro Inácio Schmitz, da Unesc, o Laboratório Lápis, e também o professor Dr. Marlon Pestana, ele que é coordenador do Programa de Acompanhamento Pedagógico ao Estudante Indígena e Quilombola da Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Agora são 2h38. A gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui no programa Casa é Sua. Na volta tem o Economia Sem Mimimi e a gente vai acompanhar mais um episódio do Mulheres de Palavra. Fique à vontade, com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com/Rádio Cidade em Dia. Dicas sobre o coronavírus. Sem fake news. Se quer ser o primeiro a divulgar algo, consulte a fonte. O site do Ministério da Saúde possui informações confiáveis. Duvidou? Não repasse. Uma campanha da Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho 2 namorados e estou pensando em ampliar pra 3. Querida, me desculpe a franqueza, mas acho que você engordou. Vovó, aquela sua sobremesa é muito ruim, foi por isso que sobrou. Aquele seu perfume que eu adoro, lembra minha primeira namorada. Aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu, eu dei pro filho da empregada. Eu uso seu batom e seus vestidos sempre que você está dormindo. A cada 10 vezes que a gente namora, em 8 delas acabo fingindo. Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APAR. Uma campanha, Grupo Catarinense de Rádios. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
Estamos com uma super promoção nos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma, onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes. Não tem meia entrada. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, você paga apenas R$10. Quarta promocional apenas R$8. Sábado maluco, último sábado do mês, você também paga somente R$8. Nossa! Você não pode perder. Aproveite, venha para Arcoplex Cinemas. Notícias em 1 minuto. Em situações de calamidade pública, como a que foi decretada no estado de Santa Catarina por causa da pandemia de coronavírus, o governo fica dispensado de cumprir certas exigências para o gasto de recursos públicos. Para garantir a transparência nas ações do estado neste período, os deputados estaduais aprovaram uma nova lei que já está em vigor. O texto obriga a publicação de todos os contratos emergenciais realizados pela administração pública estadual para conter o avanço da epidemia e para amenizar as consequências para a população. As informações têm que estar disponíveis no portal da Transparência do Governo de Santa Catarina. A publicação deve conter o CPF ou o CNPJ dos envolvidos, o motivo e justificativa para o contrato emergencial, o valor do contrato e o tempo de duração dele. Você ouviu Notícias em 1 minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa: criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp 48991140193. Oi pessoal, eu sou o Ricardo Lopes e estou aqui na Rádio Cidade em Dia, de segunda a sexta-feira, no programa Boa Mistura. Aguardo vocês a partir das 12h30 para debatermos os assuntos mais comentados do dia e abordarmos temas de relevância para a nossa região. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com/Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, @Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Fique à vontade, com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. 2h43, estamos de volta aqui com o programa Casa é Sua, ao vivo pela 89.1 FM, também pelas lives nas redes sociais. E agora vamos com o quadro Economia Sem Mimimi. Economia Sem Mimimi, para entender o mercado financeiro. A atividade do comércio caiu 32% em abril em comparação com o mesmo período do ano passado. Foi a maior queda em 20 anos, de acordo com o índice do Serasa Experian. A queda foi causada principalmente pela quarentena e a pandemia da Covid-19. De acordo com o indicador do Serasa, o setor mais afetado foi o de eletrodomésticos, com uma queda de 39,9%, seguido pelo vestuário, com um tombo de 39,6%. O Serasa informa ainda que as vendas pela internet ainda não foram capazes de reverter os prejuízos dos comerciantes. A comerciante do setor de jeans no Brás, Kazui Arakaki, fala o que teve que fazer para não ficar com estoque parado na sua loja. Para poder vender, eu estou tendo que sacrificar o meu lucro. Eu acho que não é só o meu caso. Muitos estão fazendo isso e é o que a gente está conseguindo fazer, a gente sobreviver. Seria colocar tudo que a gente tem com preço acessível. E justamente neste período de pandemia, o Serasa orienta os comerciantes para que peçam crédito com cautela e que fidelizem os clientes com brindes e promoções. O índice de atividade do comércio do Serasa é divulgado mensalmente e elaborado por meio do volume de consultas mensais realizadas por 6 mil estabelecimentos comerciais que estão na base de dados do serviço. Economia Sem Mimimi, para entender o mercado financeiro. Quero mandar um abraço para Maria de Mello, que está acompanhando a gente, mandou recado aqui no YouTube, dizendo que vai ficar até às 5 da tarde. Maria, um abraço para você, obrigada pela sua companhia aqui na Rádio Cidade em Dia. E agora a gente vai acompanhar mais um episódio do Mulheres de Palavra, que levanta as peculiaridades desse momento, assim como as medidas tomadas para fortalecer esse enfrentamento
como um projeto de lei que classifica como essenciais os serviços de combate e prevenção à violência doméstica e à ouvidoria das mulheres, recém-criada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O programa também analisa a situação das indígenas diante da pandemia. A gente confere a partir de agora. Mulheres de Palavra. Apresentação, Verônica Lima. Alô, aqui quem fala é Geni. Eu tô ligando de um orelhão. Eu tenho uma denúncia aí. Proposta aprovada pela Câmara classifica como essenciais os serviços de combate e prevenção à violência doméstica. Se o projeto virar lei, esses serviços não poderão ser suspensos durante a pandemia do novo coronavírus. Dados do Ministério da Mulher mostram um aumento de 35% nas denúncias de violência contra a mulher em abril, em comparação ao mesmo mês do ano passado. As denúncias são recebidas no Ligue 180. Com a pandemia, elas passaram a ser recebidas também por meio do aplicativo Direitos Humanos Brasil. A repórter Lara Raj traz mais detalhes sobre o projeto aprovado pela Câmara. A proposta permite que a vítima solicite, por meio dos canais de atendimento online, medidas protetivas de urgência, como a proibição de aproximação física pelo agressor. Além disso, prevê o atendimento presencial para os casos mais graves. O texto inicial foi apresentado por 22 deputadas da bancada feminina de diferentes partidos. A relatora, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, explica que ampliou o escopo da proposta original. Acreditamos que o atendimento presencial deva ir além dos crimes de estupro e de feminicídio, sendo estendido também o crime de ameaça praticada com o uso de arma de fogo para os crimes de lesão corporal grave, gravíssima e seguida de morte, e para o crime de descumprimento da medida protetiva, conferindo uma maior proteção às mulheres vítimas de violência. Ademais, ajustamos o substitutivo de forma a atender solicitação das deputadas feita em reunião da bancada feminina para alinhar no texto as violências sofridas praticadas contra idosos, crianças ou adolescentes. A socióloga Vânia Pazinato, especialista em violência contra a mulher, elogia medidas já tomadas por alguns estados e municípios, como permitir boletim de ocorrência online, mas destaca que com a denúncia só começa o pedido de ajuda desta mulher, que não pode ser inócuo. Segundo ela, os órgãos estatais devem responder de forma efetiva e rápida, para que a mulher fique em segurança. Nesse momento, nos parece que o mais importante é que as mulheres se sintam acolhidas e protegidas. Então, os serviços de apoio psicossocial são fundamentais, casas-abrigos são fundamentais para que elas possam ser retiradas de situação de risco, quando o risco é muito elevado, mas que sejam retiradas com os seus filhos, porque senão elas também não irão, e que tenham condições de transporte para isso, e que a gente possa garantir para essas mulheres que o registro do boletim online, na verdade, ele garanta a elas esse serviço e essa resposta imediata. Vânia Pazinato explica que a rede de atendimento das mulheres em situação de violência já não está funcionando bem no Brasil, pois vem passando por processo de desmonte desde 2016. Ela cita dados do IBGE publicados na pesquisa Perfil dos Municípios e Estados na edição de 2019. Os dados mostram que em 2018, apenas 134 municípios brasileiros tinham casas-abrigo. Só 385 ofereciam serviço de atendimento especializado a mulheres e apenas 460 municípios possuíam delegacias da mulher. Conforme a socióloga, os serviços são deficitários não só no número, mas também na qualidade do atendimento. E essas dificuldades do mundo real estariam sendo transpostas para o atendimento virtual neste momento. Os serviços não possuem, muitas vezes, funcionários em número suficiente, funcionários com a qualificação adequada, não estão providos com protocolos, diretrizes e fluxos de atendimento, e nesse momento estão sendo desafiados a transpor todo esse atendimento para o mundo virtual, como se esse fosse um processo fácil e como se esse fosse um processo rápido. Eu sou baiana, mas acontece que ele não é. Ontem ele me beijou e me deixou marcas, mas não eram de batom.
Vânia Pazinato reforça a importância de que os recursos orçamentários do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sejam rapidamente repassados para os governos de estados e municípios para o fortalecimento dos serviços de atendimento à mulher vítima de violência. Ela cita levantamento feito pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, mostrando que, em 4 meses de execução orçamentária, o Ministério da Mulher gastou apenas 0,13% do total de 394 milhões de reais disponíveis para as políticas sob sua responsabilidade. Na área de enfrentamento à violência contra as mulheres, foram identificados 132 milhões de reais disponíveis para essa política, a maior parte proveniente de emendas parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. E eu não sou a culpada pelo estupro, a pedrada, pelo meu sangue que vaza, pela minha pele que racha, por estar sexualizada, por ser comercializada, por ter no corpo as marcas. Se o combate à violência doméstica é tarefa que enfrenta enormes desafios em condições normais, em tempos de pandemia, novos obstáculos se apresentam. A repórter Silvia Munhato relata outras peculiaridades deste momento. Uma das dificuldades, segundo Tiago Pierobon, promotor de justiça no Distrito Federal, é que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é o de evitar prisões preventivas no momento. Além disso, não vem sendo feitas audiências judiciais e as prisões que ocorrem podem cair por falta desse instrumento. O promotor afirma que a Justiça se prepara para audiências pela internet, mas que isso traz outra dificuldade. Imaginem vocês uma mulher que vai prestar depoimento de um caso de violência doméstica, uma audiência judicial, e o agressor está do lado dela dentro de casa. Óbvio que essa mulher vai negar os fatos, ou vai ficar em silêncio, ou vai pedir para arquivar e não vai querer mais colaborar. E mesmo sem ter possibilidade de arquivar o processo, a ausência do depoimento daquela mulher pode comprometer substancialmente o sucesso daquele processo. Ele também citou brigas entre pais separados em relação aos cuidados que devem ser tomados nas visitas aos filhos. Cristiane Brito, secretária nacional de Políticas para as Mulheres, diz que começaram a aparecer conflitos por causa do pagamento do auxílio emergencial de R$600, como exemplificou a Major Denise Santiago, ex-comandante da Ronda Maria da Penha, na Bahia. Não era raro nós vermos nas filas, à porta da Caixa Econômica Federal, nos programas televisivos, uma mulher sendo acompanhada por um homem, que podia ser seu companheiro, mas podia ser seu irmão, seu pai, enfim. E aquela pessoa, com certeza, estaria ali, possibilitando uma violência patrimonial àquela mulher quando ela tivesse com os valores na mão. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, primeira secretária da Câmara, disse que é possível tomar alguma medida legislativa para evitar que os homens se apropriem do auxílio, que no caso das mulheres que cuidam dos seus filhos sozinhas, é pago em dobro. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, citou um projeto seu que prevê a saída imediata do agressor da residência em caso de violência doméstica. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Também um elo com outras instituições